Muito bem, então vamos começar oficialmente aí o nosso webinar. Boa tarde a todos, obrigado Alexandre Magno pelo tempo. Eu vou primeiramente então agradecer aí a presença de todos, as inscrições de todos, nosso webinar Business Agility Design, agilidade em tempos de incerteza. Bem-vindos a todos, agradecendo a todos, agradecendo ao Alexandre Magno. Nós acreditamos que esse tema é extremamente relevante para o momento único que nós estamos vivendo. Já era muito relevante antes e está ficando mais agora, e eu acredito que se tornará ainda mais relevante no futuro próximo, quando o novo normal se estabelecer. Ninguém sabe exatamente o que é, mas todo mundo já sabe que haverá um novo normal. Então a gente acredita que esse tema hoje, esse debate, pode ser bastante interessante para esse momento. A Opus Software é uma empresa de desenvolvimento de software customizado. A gente faz software sob medida para os nossos clientes há mais de 30 anos. A gente trabalha em conjunto com esses clientes para reinventar, reposicionar, trazer valor para os negócios dos nossos clientes. Temos a honra de trabalhar com empresas de diversos segmentos: financeiro, varejo, indústria, startups, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, no Canadá e em operações na América Latina também. Então, eu sou Walter Ruiz, eu sou diretor da Opus Software. Estamos agradecendo a presença de todos vocês, e principalmente o Alexandre Magno. O Alexandre Magno é um parceiro nosso de longa data. Ele é um expert em processos ágeis, ele é o fundador da Emergy. Na verdade, o Alexandre Magno foi um dos pioneiros no Scrum aqui no Brasil, pelos anos de 2002, 2003. Naquela época, pouco depois, ele trouxe o modelo Scrum aqui para a Opus. A gente contratou os serviços dele, foi um excelente. Depois de um certo período, o Alexandre Magno foi viver no exterior, foi viver em Londres, onde ele trabalhou muito com esse tema de Business Agility, trabalhou em várias grandes empresas aplicando esses métodos. E em 2019 ele retornou para o Brasil, criou a Emergy, e nós da Opus tivemos a oportunidade de já começar com ele um trabalho aqui de Business Agility na Opus, que para nós acabou sendo um momento feliz. A gente acabou entrando nessa situação toda já com um modelo bem estabelecido, que para nós foi bastante positivo. Por isso também do nosso interesse em compartilhar essa vivência aí do Alexandre Magno. Então, eu vou passar para o Alexandre Magno. A nossa expectativa é ter uma conversa com o Magno de 30 a 35 minutos. Depois nós vamos ter uns 15, 20 minutos para perguntas. Por favor, quem ao longo da apresentação tiver perguntas, já pode, por favor, encaminhando aí pelas perguntas. Eu vou estar organizando, e no final, nesses 15, 20 minutos, a gente endereça com o Alexandre Magno essas pesquisas. Desde já, vou pedir para que vocês acompanhem a gente no LinkedIn, no Facebook, no nosso site, para saber dos próximos webinars que nós estaremos promovendo. Então, pessoal, sem mais, eu vou passar aí a palavra para o Alexandre Magno. Magno, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Walter. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse webinar, compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente tem feito. E principalmente num momento como esse, tá mais interessante para falar sobre Business Agility Design, principalmente, porque é a forma com que a gente já vem trabalhando há algum tempo com o tema de agilidade nas organizações, né? Então, práticas emergentes é um tema. Eu comecei a falar isso aqui no Brasil há mais ou menos uns 11 anos atrás, né, quando começou-se a falar sobre os desafios de escalabilidade com ágil, e eu sempre fui um pouco de torcer o nariz para frameworks de escalabilidade, e na época eu comecei já a falar bastante sobre a escala a partir de práticas emergentes, práticas adequadas ao próprio contexto. E de lá para cá o assunto evoluiu muito, eu aprendi muito também sobre isso e tive a oportunidade de ajudar e estar junto com muitas empresas aí fora, empresas de vários portos, e tudo isso culminou no meu retorno para o Brasil, aqui na fundação da Emergy, ironicamente, né, chamada Emergy por causa de todo esse conceito de emergência e de práticas emergentes que a gente defende.
E aí, ano passado, nós materializamos tudo isso através de uma estrutura que nós temos chamado de Build, Business Agility Design. E agora esse convite aqui para compartilhar isso através de um webinar da Opus, e é perfeito fazer isso através de um canal aqui da Opus, que tem sido uma das empresas que a gente tem trabalhado em conjunto para alcançar níveis mais altos de agilidade. Mas vamos lá, eu tenho aqui alguns slides, algumas histórias para contar para vocês e a gente tentar levar um pouquinho dessa ideia de Business Agility Design para que todo mundo comece a olhar para a sua organização com uma forma diferente de agilidade, né? E aí a gente tem um tempinho no final para perguntas e respostas, tá? Bom, como eu falei, esse é o nosso tema aqui de hoje. Nós temos aqui 4 grandes tópicos. O primeiro, obviamente, eu vou passar muito rápido. Eu imagino que a maioria de vocês que estão aqui já conhecem um tanto o conceito de Agile e dos métodos ágeis, né? Mas vou contextualizar um pouquinho disso aí. Daí a gente parte para a percepção de Business Agility no mercado e a nossa percepção de Business Agility, conceito de práticas emergentes, e a gente termina falando aí sobre o Build, tá? Bom, quando a gente fala em Agile, né, eu não quero nem voltar muito no tempo, mas a gente fala essencialmente lá da década de 90, quando começaram a surgir os métodos mais leves ou métodos alternativos, que era como eram são chamados na época, Scrum, XP, FTD, e ali em 2001 veio a questão do Manifesto Ágil, né? Então, quando esses métodos foram criados ali na década de 90, ninguém falava de valores, né? Você pega todo o histórico de Scrum, de XP, ali a discussão era bem pragmática, era bem com foco em práticas, né? Então, por isso que às vezes é estranho falar que os métodos ágeis foram criados a partir de valores ou pensando em valores, quando na verdade não é. Todos os métodos ágeis, os mais famosos métodos ágeis, eles foram criados antes do Manifesto Ágil, então na verdade não se tinha em mente questão de valores e princípios. Na verdade, valores e princípios ela foi desenhada ali depois, em 2001, mas que obviamente convergia com a ideia do jeito desses métodos trabalharem. E aí, depois de lá para cá, veio todo esse desenvolvimento de não, ágil é muito mais um jeito de pensar, um conjunto de valores, princípios, e aí mais recentemente veio a questão de mindset, não, agile é um mindset. Então, hoje a leitura que existe no mercado é mais ou menos essa, né? Eu acho essa imagem assim fantástica, o pessoal da Riot Games. Então, basicamente, ali, essa percepção que você tem hoje, né? Agile é um mindset, é um jeito de pensar, é um jeito de viver, né? E aí isso é expresso a partir de um conjunto de 4 valores, que todos vocês conhecem bem, Manifesto Ágil, e depois ali os 12 princípios também no Manifesto Ágil, e um número ilimitado de práticas, e aí vem as práticas de diversos frameworks, como Scrum, como XP, como SAFe, como LeSS, e todos aqueles que tem no mercado. Então, essa é a leitura que nós temos hoje aí no mercado, né? Então, a partir do manifesto, né, uma visão de valores, e aí aqui a questão dos métodos, como o Scrum, que se tornou o método mais popular. Então, toda essa história que os métodos ágeis vêm forjando no mercado aí nas últimas quase que 3 décadas, né? Bom, a questão é que algumas coisas que, por mais que se tente negar hoje em dia, principalmente no mundo de agile coaching ou consultoria ou alguma coisa assim, às vezes a gente se tenta desviar um pouquinho, mas não tem como desviar, basta estudar um pouquinho de história. Que ágil e os métodos ágeis, a prática ágil, eles foram construídos para desenvolvimento de software, né? Ponto. Tá? Não tem o que eu não estou falando que ele funciona apenas em desenvolvimento de software, mas forçar demais a barra hoje em dia, querer desconectar completamente os métodos ágeis ou o manifesto ágil, etc., do desenvolvimento de software, porque ele foi criado por desenvolvedores de software, por profissionais que estavam ali nessa indústria, e o Scrum não é diferente. Isso obteve um resultado muito interessante. Então, ao longo de toda a minha apresentação, esse desenho meio circular, mas meio torto, que eu entorto propositalmente aí, ele é o que seria o desenho da tua organização, o desenho da tua empresa, né? E aí, quando a gente pega para pensar ali, o ágil, ele começou a funcionar, ele começou a ser utilizado ali dentro
de uma parte da tua empresa, dentro de um pedaço da tua empresa. Muito provavelmente o ágil, né, chegou na tua empresa a partir de equipes de desenvolvimento de software, ou no mínimo de TI, de tecnologia, né? De uma forma, ele nasceu ali naquele universo. E assim, algo também que nós não podemos negar é o impacto positivo que isso gerou no mercado. Então, é inegável você olhar o quanto que os resultados da indústria de desenvolvimento de software melhorou com tudo, desde resultados, ambientes de trabalho, comunicação, fluência, tudo isso melhorou muito e, obviamente, uma fatia disso é graças aos métodos ágeis, ao fato deles existirem, né? Hoje em dia, eu estava semana passada participando até de um fórum internacional, onde estava discutindo se a tal da transformação digital, se ela estaria sendo comentada hoje, discutida e possível, se lá atrás não tivesse sido criados métodos ágeis e tudo mais. Então, não tem como negar, assim como não tem como negar que ágil nasceu dentro do mundo de desenvolvimento de software para resolver problemas de desenvolvimento de software, não tem como negar que ele gerou resultados fantásticos e não à toa ganhou a popularidade que tem hoje. A questão é que o ágil começou a funcionar bem dentro de uma parte da empresa, começou a dar resultados interessantes, mas duas coisas começaram a acontecer ali. Os resultados em algumas organizações simplesmente não apareciam, porque pelo fato do ágil depender de diversas outras partes da organização, tá? O que era feito dentro ali da TI ou dentro do desenvolvimento de software não era suficiente para gerar um resultado para a organização. Então, por exemplo, você estava com ágil aqui na parte de desenvolvimento de produtos, mas dependia daqui do RH, e dependia daqui da produção, e dependia daqui e esse pessoal não pensava de um jeito ágil, não fazia ágil, e obviamente não conversava bem. Isso começou a gerar uma série de gargalos, né? No mundo Scrum a gente chama de impedimentos, enfim. Isso inibiu o resultado ágil em muitas organizações. Então, isso foi uma situação que começou a acontecer. Uma outra situação é que essas outras áreas começaram a aprender e falar, poxa, olha o pessoal do desenvolvimento de software, o pessoal da tecnologia, eles estão trabalhando de um jeito bem melhor, bem mais interessante, eu quero usar isso aqui também. Eu quero trazer isso para o RH, eu quero trazer isso aqui para vendas, eu quero trazer isso para o comercial, que aí começou colocar quadros com post-its no marketing, na produção, no call center, e fluxos, e vamos adaptar o Scrum para usar aqui, né? E aí foi quando começou a se falar do mundo de business agility, né? Então, agilidade dos negócios ou agilidade organizacional, tem algumas diferenças ali, mas isso começou a ser discutido de uma forma mais ampla. Bom, o grande problema é que quando começou-se a falar sobre agilidade nos negócios ou agilidade organizacional, muitos profissionais e muitas empresas começaram a olhar para esse tema dessa forma que está esse slide que eu estou compartilhando com vocês. Então, ok, se Agile para TI é usar Scrum, Backlog, Product Owners, equipes multidisciplinares, se isso é Agile lá para TI, isso é Agile também para o RH. Isso é Agile também para vendas, para diretoria, para produção. E se eles têm um manifesto lá, vamos começar a olhar para o manifesto deles também, ou então converter e criar um manifesto próprio, né? E isso começou a acontecer, né? Então, a vontade de ter uma organização mais ágil fez com que todo mundo começou a tentar copiar o que tinha funcionado bem para TI, para desenvolvimento de software, e levar para outras organizações. Aqui eu gosto de colocar um ponto de alerta, né? Porque assim, as minhas rugas não deixam, não escondem, né? No passado, eu fui vítima dessa questão de querer copiar algo que estava funcionando muito bem numa indústria, copiar isso de qualquer jeito, né, para outra indústria. Então, a crise no mundo de desenvolvimento de software, na verdade, ela começou
ela começou a partir de um momento onde a gente tentava copiar de qualquer forma métodos que funcionavam muito bem na engenharia civil, métodos que funcionavam muito bem em outras indústrias, e trazer para cá para o desenvolvimento de software. E isso não funcionou muito bem. Bom, pois bem, obviamente começaram a aparecer alguns impedimentos, e isso aqui começou a atrapalhar um pouco as organizações. E, em paralelo, começaram a surgir muitos outros conceitos, tá? Então, o pessoal foi criando conceitos, técnicas, métodos, frameworks para, não, se não é copiar Scrum por toda a empresa, vamos descobrir, então, o que que é. Então, ali tem um conceito de Team Organization, né? Tem ali o SAFe, tem ali a Agile Marketing, tem ali o Business Agility Institute, tem ali os Flight Levels, tem ali Beyond Budget, tem ali Bossa, e começaram a surgir várias coisas bem interessantes, mas propondo justamente isso, propondo levar a agilidade para a organização como um todo, né? Bom, mas a questão é que, na verdade, a forma com que você vai avaliar se a tua empresa é ágil ou não é ágil, não é olhando se tem métodos ágeis por toda a tua empresa, né? Um alerta que eu faço em muitos dos nossos clientes é que muitas vezes o agile, quanto a métodos ou quanto a mindset, ele pode se tornar inimigo da tua agilidade nos negócios, que é o que eu normalmente falo do agile com A minúsculo, do agilidade com A minúsculo. Quando a gente pensa em agile, em agilidade como business agility, essa agilidade que a gente está falando, ela não tem uma ligação direta com o manifesto ágil, com os métodos ágeis e com tudo aquilo que gerou muito sucesso, que deu muito sucesso no mundo de desenvolvimento de software. Então, quando uma empresa quer se tornar mais ágil ou ter mais business agility, ela está pensando em situações como essa aí, né? E se de uma hora para outra a gente descobrir que a nossa estratégia está errada, e se de uma hora para outra os processos se mostrarem muito lentos, nossos talentos começarem a ir embora, surge um vírus onde eu tenho que ficar fechado por 3 meses, o Google vira competidor. Então, não vai adiantar nada a tua empresa se identificar como uma empresa agile, que está utilizando Scrum ou Kanban em toda a organização, em diversos níveis, mas se quando acontece uma situação dessa, ela não consegue lidar com a situação, tem que demitir um monte de gente, entra em desespero, entra em crise, etc. Então, poxa, mas cadê o Agile, né? E isso a gente está vendo no mercado hoje. Então, muitas empresas que se apresentavam para o mercado com uma identidade muito forte de Agile, muitas delas foram testadas fortemente nas últimas 4 semanas aí, muitas se deram muito bem e conseguiram se adaptar rapidamente, algumas, inclusive, transformando nisso num diferencial competitivo, mas outras não, outras que estavam totalmente posicionadas como agile, sofreram muito impacto e virou desespero dentro da empresa e funcionários desesperados e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que setar. Quando a gente fala de business agility, a gente fala em empresas e negócios que estão preparados para lidar com situações que acontecem do nada. Então, por exemplo, se a tua empresa utiliza o waterfall ou gestão de projetos tradicional, e com isso que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses, ela teve uma capacidade de lidar rapidamente com isso e saiu bem do outro lado, ela tem agilidade, mesmo não utilizando nenhum método ágil. Em compensação, a tua empresa pode ter 50 Scrum Masters, 80 Product Owners, está organizadas em 70 squads, mas se com o que aconteceu nas últimas semanas, a tua empresa sofreu um impacto, entrou em crise, ninguém sabe mais o que fazer, está um desespero para saber... A tua empresa demonstrou que mesmo tendo todos esses nomes pomposos de squads, de Scrum Master, disso, daquilo, ela não tem agilidade nos negócios. Ela pode ter agilidade para desenvolver software, ela pode ter agilidade para entregar produto, mas ela não tem agilidade nos negócios. Então, business agilidade nos negócios é isso, é conseguir lidar bem com esse tipo de situação. Tá? Bom, e aí quando a gente olha para o mercado, né, então muitas organizações que se colocar,
que são identificadas no mercado como empresas com agilidade, não apenas no jeito de desenvolver produtos, mas também na forma como elas funcionam e nos negócios, né? Quando você olha para as histórias dessas empresas, a gente identifica alguns padrões, tá? Então, por exemplo, se você pegar aí a história da Adidas e do Netflix e do Spotify, eu colocaria que essas 3 empresas são ágeis e elas têm negócios ágeis, tá? Mas se você for olhar para os processos delas, inclusive para os processos de agilidade delas, é completamente diferente, né? Então, então, se você pegar o que é, por exemplo, um Product Owner no Spotify, é totalmente diferente do que é um Product Manager na Netflix, que é totalmente diferente do que é um Feature Owner na Adidas, tá? Então, os métodos e a estratégia que essas empresas estão utilizando para alcançar a agilidade nos negócios são bem diferentes, tá? Mas o resultado é semelhante, elas têm agilidade nos negócios, elas conseguem responder. Então, se você pega a história de como alguma dessas empresas, e algumas delas a gente teve contato bem próximo, até participou do trabalho de transição, você vai ver isso, você vai ver que o resultado final, quanto a método, ele é bem diferente, mas o resultado final, quanto ao benefício que aquela empresa ganhou, que é ter agilidade nos negócios, você vai ver que o resultado é o mesmo. Então, durante muito tempo eu me perguntava se existia algum padrão de sucesso nessas organizações, né? Essas organizações que eram realmente resilientes, há algum padrão, né? Havia algum padrão entre elas, já que quando você olhava para o método em si, essa usa Kanban e está super bem, então o negócio é usar Kanban, não, mas essa aqui usou Kanban e se deu super mal, essa aqui utiliza sprints, e essa aqui faz de um outro jeito. E como que elas conseguem alcançar o nível de agilidade usando ali métodos muitas vezes tão diferentes e até contraditórios entre eles, né? Bem, o padrão de sucesso identificado, né, entre todas essas empresas é a questão das práticas emergentes, né? Então, essas organizações, elas têm uma identidade muito clara, elas sabem muito bem quem elas são, né? E elas têm isso muito forte. Nós somos a Amazon e a gente vai operar como uma Amazon operaria. Olha, nós somos a Adidas e a gente não quer ser o Spotify. A gente quer ser, nós somos a Adidas e a gente sabe muito bem quem nós somos, em que a gente acredita, quais são nossos objetivos de negócio, onde nós queremos chegar, né? Então, todas as empresas que você vê um resultado final de agilidade nos negócios muito forte, você vê claramente que elas tinham uma identidade muito forte. E elas sabiam muito bem também quem elas eram, o que funciona aqui. O que funciona aqui, o que é blá, 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 o que não é, como que nós somos, tá? E elas olhavam muito para dentro, então, se conhecendo muito bem, se conhecendo bem os seus objetivos, elas olhavam para dentro para identificar, legal, o que nos atrapalha de alcançar nossos objetivos? Quais são os problemas que nós estamos encontrando para ser mais ágeis? E aí, então, que é o que nós chamamos de práticas emergentes, a prática que emerge para uma situação específica dentro de um contexto específico. Porque às vezes a prática ela é muito boa para resolver um problema, mas ela não é adequada à tua cultura, e ela não é adequada à tua identidade, né? Então, legal, ela funcionou muito bem na Adidas, mas aqui na Amazon ela vai ser uma porcaria, porque simplesmente nós não somos Adidas, nós não funcionamos dessa forma, tá? E o que funciona aqui, o que não funciona aqui, vai embora, não importa em que empresa funcionou isso bem, etc. Então, essas empresas, elas vão construindo métodos de acordo com métodos, processos, práticas, elas vão construindo o seu próprio modelo de acordo com a sua própria realidade, de acordo com o que funciona para ela alcançar os seus próprios objetivos. E, obviamente, surgem novos problemas, efeitos colaterais, e isso aí vai adiante, né? Então, todas essas empresas, você vai pegar o próprio conceito de squads, se você pega históricos mais recentes do Spotify, gerou alguns efeitos colaterais, o próprio conceito de DevOps gerou alguns efeitos colaterais na Amazon, né? Você vê qual é o padrão. Essas empresas, elas focam no contexto.
as práticas elas são secundárias. Então, as práticas emergem para o contexto. Então, a nossa empresa é essa aqui e os nossos problemas, nossos objetivos são esses aqui, tá? O que emerge para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos e que seja adequado ao nosso jeito de ser, a forma com que nós trabalhamos aqui. Então, se você for buscar, não só nas empresas que eu coloquei ali, que são cases conhecidos no mercado, mas você pode pegar da tua empresa ou de diversas empresas em volta, qual é o padrão de sucesso? As empresas elas olham muito mais para dentro, elas olham muito mais para o seu contexto, elas não estão preocupadas em ter um método que vai servir de exemplo para o mercado ou que vai ser uma excelente, não, elas estão preocupadas em criar modelos e métodos que sejam adequados, que possam ajudá-las a alcançar os seus próprios objetivos, né? E há também um padrão para fracasso em todas essas histórias de agilidade, que é o que a gente chama de convergência prematura, que vem até da teoria da complexidade e tal, que é quando você coloca os holofotes nas práticas e não no teu contexto. Então, eu quero usar Squad na minha empresa. Por quê? Porque eu quero usar Squad, eu quero auto-organização no nível mais no Spotify funcionou, no ING funcionou, eu quero usar Squad. Mas aqui na nossa empresa não sei o quê. Não, mas se Squad não funciona aqui é porque a nossa empresa é ruim, a nossa empresa é errada, a nossa empresa... Teu foco está na prática, né? Eu quero usar Scrum, porque eu quero usar Scrum. Né? Então, assim, todas essas empresas, elas olhavam para o contexto e as práticas, elas emergiam para o contexto. Em muitas situações no mercado, a gente vê os praticantes querendo que aconteça o inverso. Eles são apegados com a prática e eles querem que o contexto siga a prática, que o contexto se transforme em algo adequado para aquela prática. Tá? E são essas reuniões, são essas empresas que você vê que o ágil, o jeito agile ou a business agility patinam, não geram resultado, fica difícil mostrar valor e tudo mais. Tá? Então, o que acontece? Quando você trabalha dessa forma, a cultura da tua empresa coitada, né? Que vira o bode expiratório, né? Porque qualquer coisa que der errado, ou qualquer coisa que não funcione, passa a ser culpa da cultura. A Squad não funcionou aqui por causa da cultura. A Scrum não funcionou aqui por causa da cultura. A Product Owner aqui não funcionou por causa da cultura. Então, tudo isso vira da cultura. Então, quando você foca demais em práticas e menos no teu contexto, a cultura da tua empresa sempre vai parecer horrível. Sempre vai parecer que você trabalha num lugar que não tem a menor condições de ser ágil. Porque como você está focando em prática, você sempre está tentando trazer o que funcionou nos outros lugares para cá, e isso muitas vezes vai dar um choque com a tua cultura. E quando der choque com a cultura, você vai falar que a prática que é bonitinha é a cultura que é horrível. Então, você vai querer que tudo isso aqui mude para se encaixar ali na prática. E isso se mostra claramente quando você vê as pesquisas de adoção de métodos ágeis, quais são os principais desafios ou o que está mais atrapalhando a tua empresa de ser mais ágil. Se pegar aqui os dois mais citados, tem a ver com cultura e com resistência, né? Que tem justamente a ver com convergência prematura. Então, você está insistindo demais em ter aquela prática e funcionar daquela forma, e a tua cultura, obviamente, está resistindo àquilo ali. Não esqueça, as empresas, os principais cases de Agile, eles olhavam para os seus objetivos e a partir daí decidiam as práticas e não o inverso, tá bom? Bom, e como que a gente faz isso, né? De que forma com que você pode sistematizar o trabalho com práticas emergentes aí dentro da tua organização? É aí que entra o conceito de Business Agility Design, que é o que a gente chama de Build, que é uma estratégia, na verdade, não é um framework, é uma estratégia de trabalho, uma forma de trabalhar, que é como nós trabalhamos com os nossos clientes, né? Antes de voltar para o Brasil e fundar a Emerge, foi como eu comecei a ter resultados nisso aí, desde lá do Learning 3.0, onde falava de aprendizagem emergente, isso foi evoluindo, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora, né? Então, primeiro, assim, muitas vezes um dos problemas que nós temos quando começamos a trabalhar com Business Agility é que as pessoas partem para frameworks, né?
E isso é totalmente diferente da nossa forma de trabalhar. Bom, frameworks, para quem está no mundo ágil, muitas vezes não entende muito bem o conceito de frameworks ou não lembra da metáfora de frameworks, né? O framework é uma metáfora da engenharia civil, né? E o framework, ele é ali o alicerce do teu prédio, a estrutura, né? Então, é aquilo que é um framework. Então, quando você está construindo um prédio, você faz primeiro o framework e depois você constrói em cima. Mas o framework, ele continua fazendo parte do teu prédio, né? Então, por exemplo, eu estou agora aqui na minha casa, no meu prédio, que é um prédio, um edifício. Se alguém tirar aqui os frameworks, né, o alicerce do meu prédio, o prédio vai desabar. Então, o prédio não existe sem o framework, né? Então, quando você vai trabalhar com métodos para business agility, muitas pessoas partem de frameworks. Só que frameworks, eles naturalmente são invasivos para a tua organização. É só você pensar na metáfora do alicerce, aí, do framework da engenharia civil. Ele parte do zero, ele entende aquilo ali como terra arrasada. Então, olha, não tem nada aqui, eu vou meter uns frameworks aqui e aí a gente constrói a partir daí. Que é como o Scrum trabalha, por exemplo, né? O Scrum, ele vem com framework, só lembrando, o Scrum não é para business agility, o Scrum ali é para desenvolvimento de produto, ele vem ali com uma estrutura e fala, ó, você tem que partir daqui. Eu considero que o que você tem aí vai ter que vir a partir daqui. Você tem que começar aqui do Scrum, essa estrutura, e aí você começa a construir. Por mais... o conceito de framework ele é muito interessante, só que durante muito tempo, na nossa prática, a gente se questionou se o conceito de framework era o mais adequado para business agility, né? Que é algo que tem que ter um contato maior ali com a cultura. E aí a gente achou um outro conceito que parece mais interessante, que é o conceito de scaffolding. Scaffolding é como se fosse andaimes, né? E a metáfora do scaffolding olha, que é o build, o business agility design, ele utiliza uma estratégia de scaffolding e não de framework. Então, tipo assim, eu respeito o teu legado, eu entendo que a tua empresa ela tem algo que já está ali, que é muito bom, que trouxe a empresa até aqui, né? Que não pode ser ignorado, mas a gente entende que muita coisa tem que ser melhorada. Então, a gente constrói os andaimes em voltas ali da tua empresa para ir observando junto com vocês ali o que tem que mudar. Mas a gente não enxerga como terra arrasada ou como, cara, você tem que começar colocando uma fundação aqui do zero. Não. Então a gente entende que business agility é muito melhor trabalhada com a metáfora de scaffolding do que com a metáfora de frameworks, né? E aí daí que a gente parte pro conceito de build, né, que veio como uma evolução do Learn 3.0, né, baseado nesse livro que eu publiquei lá em 2015. E também do trabalho com o Knevin, lá do Dave Snowden, que influencia bastante tudo que a gente faz aqui. Mas o que é então o Build? O Build, como eu falei, ele é uma estratégia, né, que trabalha com a metáfora de scaffolding para, através de 3 etapas que podem ser sequenciais, dependendo aí do tamanho do teu movimento para Business Agility. Ele trabalha com isso aí, levando mais agilidade para os diversos pontos da tua organização. Então, ele tem ali 3 grandes blocos de trabalho, que é o Brief, Sense e Design, e isso pode ir se repetindo dependendo de onde você quer trabalhar ali na tua organização. O que é o Brief? O Brief, basicamente, um primeiro ponto que a gente quer alinhar com a tua empresa e com as pessoas-chave para esse movimento, quais são as expectativas de Business Agility, né? E a gente define o que a gente chama do Design Brief, que é a gente enxergar onde na tua organização que a gente vai tocar. Pegando a metáfora dos andaimes, né, é igual como se você tivesse um prédio e você fala, olha, eu quero trocar todos os vídeos do 18º andar. Ok, então a gente vai colocar andaime ali até o 18º andar, suficiente para fazer aquilo ali, mas a gente não vai mexer no 17º, no 16º, no 15º. Né? Então, a gente faz esse design brief, a gente faz o alinhamento do conceito de business agility através de um trabalho de coleta de narrativas organizacionais, que é onde, querendo ou não, a gente vai definindo ali o que vai significar sucesso para a tua empresa, para todo esse movimento de business agility. Então, legal, fizemos o set, olhando ali, lembra esse desenho aí no centro, é o desenho da tua organização. Então, imagina que esses bloquinhos traçados aqui, né, eles são pontilhados, né? Eles são ali o nosso scaffolding que está apontando para essa parte da organização. Sei lá, você
Isso aqui pode ser uma cadeia de valor, ou pode ser uma área da tua empresa, ou pode ser um tema organizacional, enfim. E dali, com essas narrativas organizacionais, nós entendemos, olha, nós vamos colocar os scaffoldings aqui para começar a trabalhar Business Agility aqui nesse ponto. Daí a gente parte para a parte do Sense. Na parte do Sense, a gente vai fazer todo um trabalho de Sense Making, que são várias sessões. Muitas vezes as sessões elas são dinâmicas, outras vezes elas são coletas e formação de journals, etc. Já trabalhando, então nós já estamos aí com os scaffoldings montados, né, e a gente está trabalhando dentro daquele brief que foi definido anteriormente, para coletar micronarrativas e entender aonde estão os maiores bloqueadores de agilidade daquela empresa. Né? Às vezes os maiores bloqueadores estão na forma com que a empresa contrata, às vezes estão na forma com que as pessoas interagem na empresa, às vezes estão, né? E nessa coleta das micronarrativas nós vamos descobrindo o que nós chamamos de temas organizacionais, né? Então, muitas vezes, então, por exemplo, há uma corrente no mundo de Business Agility que foca demais no fluxo, o que é super importante. Fluxo é um tema ultra importante para a agilidade organizacional. Mas nós aqui do Business Agility Design, a gente entende que fluxo ele é apenas um tema, tá? E que tem diversos outros, né? O teu fluxo pode estar maravilhoso, mas a tua estratégia pode ser incoerente e o teu fluxo não vai identificar isso, né? Pode ser estrutura, pode ser... Então, enquanto a gente está colocando essas diversas micronarrativas, onde vão emergindo padrões bloqueadores de agilidade nos negócios, a gente vai posicionando-as dentro desses temas organizacionais, né? Então, quando termina o processo de Sense, nós temos ali vários temas organizacionais, vários temas da tua organização, com os padrões, né, identificados em cada um desses temas, né? Esses padrões, como eu falei, eles vêm da micronarrativas e eles apontam ali bloqueadores. Olha, foi percebido aqui que toda vez que a tua empresa tenta fazer tal coisa de tal forma, isso gera uma frustração enorme em toda a organização, o que tem impacto aqui no tema comunicação, no tema pessoas e no tema relações. Legal, então nós começamos a identificar esses padrões aí. Terminado o processo de Sense, a gente vem aqui para o Design. O Design percebe que o ponto de entrada dele são esses padrões, né? Então, o que a gente quer? Olhando para aqueles padrões, a gente vai criar um modelo para a tua empresa, um modelo sua empresa, né? Que vai emergir, né, a partir desses padrões. Então, esse modelo ele vai conter uma linguagem própria, uma normalização de vocabulário e de linguagem. Ele vai conter propensões identificadas lá no período de Sense, na etapa de Sense, tanto propensões, né, positivas e negativas, restrições, coisas identificadas no teu padrão que você deve evitar, porque toda vez que acontece há um problema aí, recomendações. E aí como é que isso escala? Isso vai escalando para as pontas em fractal. Então o teu modelo que contém essas propensões, recomendações, ele está ali no centro. Então imagina que agora você tem um grupo de pessoas que vai trabalhar o projeto A com o cliente A. Eles vão herdar, né, vão fazer uma instância, né, fazendo realmente um movimento fractal, herdar esse modelo. Só que a partir ali de uma biblioteca de práticas, que podem ser emergentes ou práticas coletadas no mercado, eles vão começar a definir como que eles vão atender aquelas propensões, aquelas restrições definidas no centro. Com isso, o que você garante? Você garante que toda a tua empresa, ou toda aquela parte da empresa que você trabalhou como scaffolding, ela vai estar seguindo a mesma linguagem, ela vai estar seguindo mesmas propensões, mesmas restrições, mesmas recomendações, mas a partir das suas próprias práticas, a partir dos seus próprios métodos. Então, com isso, você pode ter uma empresa, você pode ter uma equipe A que tem um gerente de projeto e está fazendo um fluxo espiral. Você tem uma equipe B que tem Scrum Master, Product Owner fazendo sprints. E você tem uma equipe C com fluxo unitário, né? E todas elas estão coerentes. Não há uma coxa de retalho, todas elas estão coerentes porque elas estão seguindo o mesmo modelo. E esse modelo emergiu das tuas próprias narrativas no processo de Sense. Então, com isso, você tem um modelo coerente evoluindo pela tua organização.
mas dando liberdade para as pontas se adaptarem e escolherem as próprias práticas e os próprios modelos, né? Então, o contexto escala em fractal e você emerge com bibliotecas de práticas que vão sendo compartilhadas entre todas as pontas que estão escalando com esses modelos. Então, obviamente, a ideia aqui é dar um overview, né, uma visão geral, a diversos conceitos que talvez sejam novos para vocês aqui, e aí isso vai se repetindo. Então, em suma, só para abrir aqui para as perguntas, então, Business Agility, na nossa ótica, não é sobre usar métodos ágeis ou agile por toda a organização. Business Agility é sobre como ganhar resiliência e competitividade em ambientes em constante mudança. Não é sobre algum método, framework ou prática do mercado. É sobre a tua empresa, o teu negócio. Processos para Business Agility não deve ser simplesmente copiado de uma empresa para outra. Eles são fortemente dependentes de contexto. Abracem práticas emergentes, evitem convergência prematura. Ok? Então, de uma forma geral, era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês sobre o Business Agility Design. E agora a gente bate um papo aqui mais interativo com as perguntas de vocês. Ok, Magno, super obrigado aí pela essa grande conteúdo de informação, super relevante, para o momento de transformação que as empresas já vinham vivendo e que agora eu tenho certeza vão ser mais aceleradas. Já começam a chegar algumas perguntas, as pessoas podem ir enviando. Uma pergunta interessante é se é possível, o que você acha de adaptar essa ideia para as empresas do setor público? Como é que funciona a agilidade para empresas do setor público? Uma coisa que é legal do Business Agility Design, dessa forma de trabalho, é que como você trabalha com o scaffolding, ou seja, você chega, a tua primeira matéria-prima é a própria empresa. Então, quer dizer, não há diferença de estratégia sobre se eu vou fazer isso numa empresa pública, numa empresa privada, numa empresa pequena, numa empresa grande, numa empresa que é centrada no cliente ou numa empresa que é centrada no lucro, tá? Então, a estratégia ela é agnóstica quanto a isso. O que vai acontecer? Que ali no processo de brief e de sense, se eu estiver fazendo aquilo numa empresa pública, vão emergir uma série de restrições que são inerentes, que são particulares desse mundo. E aí, quando no terceiro passo lá do design, quando você começar a construir o teu modelo, você vai construir um modelo que seja coerente para funcionar num órgão público, que é diferente da estratégia de framework, que tenta impor aquela mesma estrutura para você, não importa se você é pequeno ou grande, se você é público ou privado, quem é que você seja. Beleza. Tem uma outra pergunta bastante interessante aqui também, que é como lidar com a resistência de pessoas influentes na organização que se apegam a ferramentas e práticas ao invés de tentar entender o contexto. Ou seja, as pessoas influentes que muitas vezes se apegam justamente nesses frameworks e que não entendem o contexto. Como lidar com essa resistência? Primeira coisa, a gente tem que entender que isso é natural, que até a gente, qualquer um de nós, a gente se apega a alternativas mais seguras quando a gente está num processo de mudança. Então, primeiro tem que olhar para o lado humano, aquela pessoa ali, ela não está resistindo porque ela simplesmente está em busca de um caminho mais seguro. O legal do Business Agility Design é que você não precisa impor ele para a organização como um todo. Então, nós já tivemos várias situações em clientes, quando a gente apresentava a estratégia do Business Agility Design, as pessoas olhavam assim e falavam, mas e se não for isso? Poxa, olha, o Safe já me traz um monte de práticas aqui, o modelo Spotify já tem isso. Aí eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um build bem pequeno, naquela primeira parte do brief, é justamente para isso, para você determinar aonde você vai. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um brief só nessa partezinha aqui da empresa, só nesse pedacinho aqui, e aí você vê o resultado. E aí depois desse resultado, de repente, essa pessoa começa a se convencer de, olha, tem alguma coisa boa aqui. Então é o famoso baby steps que a gente fala desde lá da década de 90 no mundo ágil, né? Se você está tendo resistência, vá mostrando valor de pouquinho em pouquinho. E o build é totalmente aderente a isso. Você não precisa fazer uma grande mudança de uma única vez. Perfeito. Eu quero mais 2 ou 3 perguntas nessa linha mesmo, falando de empresas de
130 anos e que sempre fez de um jeito que deu certo, mas eu acho que a sua pergunta, a sua resposta àquela pergunta anterior já respondeu bem essa questão. Tem uma outra questão bem interessante, que é quais métricas devo utilizar para saber se esse modelo está sendo aderente ou não? Como eu avalio a aderência de um determinado modelo a essa agilidade desejada? Perfeito, né? Isso é uma ótima pergunta e que normalmente os métodos de escalabilidade eles não respondem, né? Quando a gente fala ali do build, aquela primeira parte ali do brief, quando eu falei aqui a gente vai definir o que significa sucesso para a tua empresa. A gente vai definir o que significa sucesso para o processo de business agility da tua empresa. Então ali, por exemplo, se a tua empresa está querendo business agility porque ela quer reter mais pessoas, ou porque ela quer se tornar mais atraente no mercado, ou porque ela quer entregar coisa mais rápido, a gente vai descobrir aquilo ali. E aí vai falar, então tá, então você entende que a tua empresa vai ter mais business agility se você conseguir aumentar a retenção da tua equipe em X%. Então, na parte de brief, a gente olha no espelho a tua empresa, define o que é sucesso e cria as métricas para isso. No design, você vai colocar aquelas métricas nos teus modelos para que elas possam ser avaliadas. Perfeito. Tem uma outra pergunta nessa linha que você comentou de fazer baby steps, mas que seria assim, como você encontra interlocutores tecnicamente, mentalmente, né, assim, com espírito, vamos dizer assim, preparados, com facilidade dentro das empresas? Como que você faz para identificar e desenvolver, eventualmente para começar esses baby steps por essas áreas onde tem isso? Como identificar aí um possível sponsor? Normalmente as pessoas me perguntam assim, qual é o perfil de empresa que é mais difícil, para colocar business agility, para conseguir patrocínio, para conseguir tração, etc. Tudo isso tem a ver com resultado. Então, por exemplo, empresas que estão muito bem financeiramente, estrategicamente, que estão muito bem posicionadas no mercado, vão ser as empresas mais difíceis de você identificar esses patrocinadores, por causa do famoso o time que está ganhando não se mexe. Então, quando eu estou entrando numa empresa, tentando fazer essa identificação que foi perguntada, eu sempre tento identificar onde que estão as maiores dores, né? Onde que estão as pessoas que estão sendo mais penalizadas por não ter business agility nessa empresa. Essas são as pessoas que vão ser mais sensíveis para o teu pitch ali de business agility e que muito provavelmente vão mais rapidamente perceber uma melhora no dia a dia deles com os processos que você vai estar emergindo. Então, a resposta da pergunta é aquelas pessoas que estão sentindo mais dores e que estão sendo mais afetadas pela empresa não ter business agility. Beleza. Eu vou convidar agora o Murilo, que é nosso responsável de agilidade na Opus, para fazer uma pergunta para você. Murilo, por favor, você está com áudio. Oi, boa tarde, Magno. Considerando o cenário do Covid-19, as empresas estão precisando mudar as maneiras de trabalhar, né? Como você vê a atualização do Build ajudando as empresas a rapidamente adaptar para esse novo cenário, né? Por exemplo, na Opus, com a implantação do nosso modelo, a gente conseguiu trabalhar de forma cada vez mais descentralizada, que ajudou para que a gente tivesse nosso trabalho remoto quase que 100% em poucos dias, independentemente da área. Cada área da empresa conseguiu ser muito ágil para se adaptar ao novo cenário, né? Você tem alguns outros cases para trazer para a gente nessa época de Covid-19? Bem legal, Murilo. Foi muito interessante porque, assim, logo na primeira semana após isso, né, foram 2 semanas muito intensas, né, para a gente aqui, porque a gente começou a interagir com todos os clientes que trabalham com Build, né, vocês, um deles, né, como nesse caso que você citou, alertando, falando, olha, é momento de você olhar para os teus modelos, né, e principalmente as pessoas que estão nas pontas, que escalarem fractal, agora eles têm a oportunidade de rapidamente se adaptar a essa situação. Então, era um momento de todo mundo parar para olhar para suas instâncias e falar, poxa,
agora aqui na minha instância está dizendo para a gente se comunicar de tal forma. Vamos trocar isso e vamos agora colocar para se comunicar de uma outra forma. Aqui na nossa instância diz que o fluxo é do jeito tal. Agora vamos trocar para adaptar esse fluxo para de uma forma que funcione melhor. Então foi um momento muito forte para isso. Tem um cliente específico nosso, né, que ele tem uma cadeia muito ampla de produção, né, de produtos, enfim, que não é software, né? Então, o que acontece? Eles tinham que conseguir manter as fábricas deles em funcionamento, mas tendo que criar uma série de novas regras de distanciamento entre as pessoas, e a forma de chegar na fábrica, os procedimentos de segurança, de higiene, de tudo mais, etc. Né? Como, naquele momento, as próprias pessoas da fábrica tinham, que é uma instância do modelo daquela empresa, né, que é a fractal ali da ponta, como eles tinham nas mãos a própria instância do modelo deles, as próprias pessoas internas começaram a mudar. Não, olha, agora a distância vai ser de tanto para tanto. Não, agora a chegada na fábrica tem que acontecer do jeito tal. Não, agora, sem depender de um comitê central e tudo mais. A única coisa que eles tinham que ficar atento, né, como vocês sabem bem, era para manter o alinhamento com o modelo, né, com as premissas, com as propensões definidas lá no centro. Mas esse caso dessa fábrica foi bem interessante porque foi algo nada a ver com software e que, igual o feedback que você está dando, que vocês conseguiram rapidamente para o home office, né? Eles também deram o mesmo feedback. Putz, se a gente não tivesse com o modelo em fractal nas pontas, a gente dependeria de aprovação de comitê, teria que montar um grupo, um focus grupos para definir as novas regras, teria que isso, teria aquilo. Nós levaríamos pelo menos 4 semanas para fazer o que nós fizemos em 2 dias aqui com a adaptação dos modelos. Beleza. Magno, mais uma pergunta. É interessante. Se a gente está falando de práticas emergentes, a gente está emergindo novas práticas, isso de uma certa forma não seria um desperdício em relação a não ver melhores práticas ou alguma coisa assim que já foi visto anteriormente? Como é que você resolve esse dilema? Bem bacana essa pergunta. Sempre quando a gente fala de práticas emergentes, a ideia que vem, né, na cabeça é que é prática nova, mas não necessariamente, tá? Uma prática, ela é emergente quando o contexto precede a prática. Ou seja, o contexto ele foi percebido antes da prática ser selecionada. Então, uma série do que são conhecidas best practices no mercado, elas podem emergir como uma prática para o teu problema, desde que você conheça muito bem o teu problema antes. Então, você não compra a prática antes de conhecer muito bem o problema, o contexto. É por isso que naquele último slide, eu não sei se vocês perceberam lá, tem algo chamado Biblioteca de Práticas, onde a gente pega e coleta diversas práticas do mercado e coloca lá. E essas práticas do mercado, elas são candidatas a práticas emergentes para o teu contexto. Elas podem emergir para o teu contexto, mas o teu contexto continua aberto para aquelas que estão na prateleira de práticas, bem como para novas que podem ser criadas especificamente para aquela situação. Então, o fato de trabalhar com práticas emergentes não significa ignorar o que já existe no mercado. Simplesmente que você tem que conhecer o teu contexto antes de utilizar o que tem no mercado. Beleza, Magno, nós estamos faltando 5 minutos, então eu vou passar para a última pergunta aqui, que eu acho que tem a ver um pouco quanto tempo leva normalmente para construir um modelo emergente, que eu acho que tem a ver com esse momento nosso que as empresas que não estavam, né, nessa vibe, ainda precisam ir para essa vibe. Acho que você já deu uma dica interessante de baby steps, eventualmente, acho que esse é um primeiro passo, mas imaginando uma empresa que hoje, dada a situação, precisa criar essas práticas emergentes, qual que seria um tempo médio, qual que seria o processo para habilitar elas a ter esses ganhos que serão necessários? Legal. Basicamente, assim, a gente tem 2 estratégias do trabalho com build, né? Uma delas é focado na resolução de problemas complexos ou situações complexas, e a outra é para
desenho de organizações complexas, desenho organizacional. Tá? Então, quando a gente está falando em baby steps na resolução de problemas, a gente está falando, pega um problema ou uma situação problemática da tua empresa e roda o build para ela. Tá? Isso, na nossa experiência, leva de 2 a 6 semanas, tá? Dependendo do contexto, dependendo do envolvimento, porque tem um processo de sense-making ali, que às vezes leva um pouquinho de tempo mais. Então, mais ou menos ali 2, 4 semanas, dependendo do tamanho da tua empresa, da quantidade de narrativas que vão ser coletadas, vamos estender isso aí talvez até no máximo 6 semanas, tá? 2 a 6 semanas. Quando a gente está falando de um trabalho de desenho organizacional, né, que a tua empresa olha e fala, não, eu quero isso aí para minha organização como um todo, a gente está falando aí de um processo que leva normalmente de 3 a 6 meses para você ter o teu modelo e as primeiras instâncias, né, já funcionando. E aí, a partir daí, você vai evoluindo em baby steps de instância por instância, sempre em fractal ali, revisitando o teu modelo. Beleza, completamos aqui as perguntas, chegamos aqui no nosso tempo. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o Alexandre Magno por essa oportunidade de discutir esse tema conosco. Acho que é um tema extremamente relevante pelos tempos que estão vindo, como eu falei anteriormente. Aqui na Opus a gente tem trabalhado com várias empresas nesse momento, que estão buscando novas soluções de software, mas que estão justamente se redesenhando, então são coisas que estão muito casadas. Isso para nós é muito relevante esse tema, espero que tenha contribuído aí com insights para todos vocês. Então agradeço a presença de todos, agradeço muito o Magno, que eu vou passar uma palavra já para finalizar. Eu só quero lembrá-los que se alguém quiser assistir também em inglês esse seminário, nós vamos repetir ele em inglês para o nosso escritório de Toronto, no dia 12 de maio, então também é uma outra oportunidade de ver. E, por favor, nos sigam aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, para receber as notificações aí dos próximos webinars que nós vamos estar realizando. Agradeço muito aí a participação de todos, especialmente o Magno, para quem eu vou devolver a palavra aqui para fazer os encerramentos. Obrigado, Walter. Eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento aí com a nossa comunidade. E assim, é muito legal ver as empresas interessadas sobre o assunto e pensando sempre em agilidade nos negócios de uma forma mais ampla, né? Eu acho que o mercado dinâmico que a gente vive hoje não dá mas para as organizações se darem ao luxo de perder tempo e dinheiro com modinhas, né? Agora é isso, depois é aquilo, né? E sempre ter esse olhar muito, não esquecer que a coisa mais importante para todos que estão dentro de um ecossistema de empresa é a empresa, é o negócio no qual você está inserido, é fazer aquilo ali, é ver como que aquilo ali devolve valor para a sociedade e tal. E métodos são simplesmente adereços aí. Então, eu acho que isso a nossa comunidade de praticantes aí talvez tenha perdido um pouco nos últimos 10 anos, um foco tão grande nos adereços e um comprometimento. Você vê muitos profissionais que estão mais comprometidos com os métodos do que com a empresa na qual eles estão inseridos, né? Mas então, por isso que eu gosto muito de falar dessa forma de levar de business agility, porque para colocar essa pulga atrás da orelha das pessoas e vamos voltar a pensar nos nossos ecossistemas, né? No contexto que você está inserido, em como que a tua empresa pode melhorar, pode tornar a vida melhor das famílias que dependem dela, de todos que trabalham ali, da sociedade como um todo, e olhar para métodos simplesmente como adereços, deixar de levá-los tão a sério como nós levamos nos últimos 10 anos. Obrigado, pessoal. Gente, muito obrigado. Estou encerrando. Muito obrigado pela participação de todos. Se cuidem e vamos em frente. Um abraço e tchau para todos.